Olá, vamos prosseguir com o estudo das formas de rescisão do contrato de trabalho. Até agora, estudamos que a rescisão pode se dar por interesse do empregador, com a dispensa sem justa causa do empregado e dispensa com justa causa deste empregado. Segundo, por interesse do empregado, por meio do pedido de demissão, da dispensa indireta e da aposentadoria. Hoje, vamos estudar as seguintes modalidades: a rescisão por iniciativa de ambos, isto é, por acordo. Segundo, a rescisão pelo desaparecimento das partes, isto é, pela morte do empregado, pela morte do empregador pessoa física ou a extinção da empresa. E terceiro, a rescisão do contrato a prazo, seja pelo término do prazo, seja pela dispensa do empregado ou pelo pedido de demissão deste empregado. A rescisão do contrato de trabalho por iniciativa de ambos é chamada de acordo, ou seja, a extinção do contrato ocorre porque as duas partes quiseram rescindir o contrato amigavelmente, cabendo-lhes o ajuste dos valores objeto desta transação. Neste caso, é vedado o levantamento dos depósitos do FGTS, assim como as verbas salariais e as férias vencidas. Na realidade, esta forma de rescisão não é muito praticada, na medida em que pode ser discutida em juízo pelo empregado, porque, invariavelmente, não é uma efetiva transação, com a perda e o ganho recíproco. Ao contrário, o que ocorre é a renúncia de direitos pelo empregado, o que, vocês já sabem, não é tolerado pelo direito do trabalho. A rescisão do contrato de trabalho pode ocorrer pela morte do empregado, pela morte do empregador, pessoa física, ou pela extinção da empresa. Na hipótese da morte do empregado, os herdeiros terão alguns direitos, como o FGTS, o saldo de salário existente, as férias vencidas e as proporcionais, para os empregados com mais de um ano de trabalho na empresa, além do 13º salário proporcional. Outros direitos, contudo, não são transferíveis aos herdeiros. O aviso prévio e a indenização só ocorrem mediante dispensa pelo empregador. Acompanhe na apostila a relação de direitos devidos aos herdeiros do empregado falecido. Na hipótese de morte do empregador individual, cuja situação é tratada pelo artigo 485 da CLT, é possível que haja a continuidade da empresa por herdeiro ou sucessor. Nesse caso, o empregado pode optar por continuar ou não o contrato de trabalho. Se pretender continuar, não haverá rescisão contratual. Portanto, sem direito a qualquer indenização ou verba rescisória. Se, entretanto, encerrar-se o empreendimento, ocorrerá a sua extinção, isto é, ocorrerá a extinção do contrato de trabalho. Por outro lado, se a empresa não for individual, isto é, com a existência de outros sócios, a morte de um deles não acarreta a extinção da empresa, podendo-se prosseguir no empreendimento. Na apostila, vocês encontrarão o quadro com a relação dos direitos do empregado, caso haja o encerramento das atividades. Finalmente, podemos cogitar da dissolução da empresa, seja por encerramento de atividades de filial ou de toda ela, sendo que o empregado tem garantidas todas as verbas rescisórias, pois a iniciativa de romper o contrato é do empregador, como dispõe o artigo 477 da CLT. Do mesmo modo, quando é decretada judicialmente a falência da empresa, os direitos trabalhistas são garantidos. A legislação específica de falência acolhe com primazia os créditos referentes às verbas trabalhistas, nos termos do artigo 449 da CLT e seus parágrafos. A relação dos direitos devidos pela empresa ao empregado em caso de extinção da empresa está na sua apostila. Resta estudarmos, pela nossa divisão, a extinção dos contratos a prazo determinado, que é o contrato que tem seu término no prazo estipulado.
Tais contratos são, por natureza, destinados à extinção automática, como já estudamos. Os efeitos resultantes do seu término podem ser ausência de direito a aviso prévio, visto que o término do contrato é cláusula inerente ao contrato e, por isso, dispensa o aviso prévio. O empregado poderá movimentar o FGTS, receber o 13º salário proporcional e as férias proporcionais. Por outra margem, não tem direito a receber a indenização de 40% sobre o valor do FGTS, nos termos do ADCT, artigo 10, inciso 1. Verifiquem na sua apostila a relação de direitos do empregado nesta hipótese de rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado. Estudamos até aqui o término normal do contrato de trabalho, mas também pode ocorrer a rescisão antecipada deste contrato, e aí temos duas situações. A primeira, aquela prevista no artigo 479 da CLT, e a segunda, a prevista no artigo 481 da CLT. O artigo 479 trata da primeira hipótese. Se o contrato de trabalho por prazo determinado for extinto antes do seu termo final e por iniciativa do empregador, este será obrigado a pagar ao empregado, a título de indenização e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato, até o final do contrato. Assim, se o contrato tem a duração de 60 dias, e depois de transcorridos 30 dias o empregador resolve rescindir o contrato, será obrigado a pagar ao empregado uma indenização no valor equivalente à remuneração de 30 dias. Caso não seja do empregador, mas do empregado, a iniciativa de rescindir antecipadamente o contrato de prazo determinado, este será obrigado a indenizar aquele até o limite da indenização a que teria direito, do mesmo modo, em idênticas condições aqui expostas. A segunda situação, isto é, aquela incerta no artigo 481 da CLT, prevê a possibilidade de, no contrato de trabalho por prazo determinado, constar a chamada cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. Se existente esta cláusula, ao contrato de trabalho rescindido antes de expirar o termo ajustado, aplicam-se os princípios que regem a rescisão do contrato por prazo indeterminado, sendo que os direitos são os mesmos já indicados, seja por interesse do empregado, seja por interesse do empregador. Notem que o contrato de trabalho é por prazo determinado. No entanto, se existir a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada, as verbas devidas serão aquelas devidas como se o contrato de trabalho fosse por prazo indeterminado, rescindido pelo empregador ou pelo empregado, e cujas verbas vocês já têm relacionadas na sua apostila. Vale registrar que a doutrina diverge quanto à utilização do fundo de garantia como parte de pagamento das indenizações devidas. Para alguns, há que se calcular as verbas rescisórias considerando-se o princípio da norma mais favorável. Com estas considerações, nós estudamos as formas de rescisão do contrato de trabalho. Por oportuno, vamos relembrar as modalidades possíveis de rescisão? Primeira, por decisão do empregador, a extinção do contrato de trabalho pode ser dispensa sem justa causa do empregado e dispensa com justa causa do empregado. Segunda, por decisão do empregado, pode ser pedido de demissão, dispensa indireta e aposentadoria. Terceira, por iniciativa de ambos, ou seja, por acordo. Quarta, pelo desaparecimento das partes, com a morte do empregado, a morte do empregador pessoa física ou a extinção da empresa. E, finalmente, a quinta, do contrato a prazo, seja pelo término do prazo, seja pela dispensa do empregado ou pelo pedido de demissão do empregado.
Um tema que está relacionado com a rescisão do contrato de trabalho é a força maior. A rigor, a expressão força maior é imprecisa, podendo servir para diversas outras situações. No que tange à rescisão do contrato de trabalho, podemos afirmar que força maior é um acontecimento que inviabiliza a atividade normal do empregador. Por exemplo, pela destruição total ou parcial do seu patrimônio, por calamidades, enchentes, incêndios, desabamentos e assim por diante, como se depreende do disposto pelo artigo 501 da CLT. São, então, situações inevitáveis e imprevisíveis pelo empregador, e que reste provado não ter concorrido para tal, direto ou indiretamente. É de todo necessário que as condições adversas sofridas pela empresa resultem em incapacidade de operação da empresa, para que fique caracterizada a força maior. Os efeitos econômicos produzidos pela força maior sobre a rescisão dos contratos de trabalho são os seguintes. Primeiro, em sendo estável o empregado, aplicam-se os termos dos artigos 477 e 478 da CLT, isto é, a indenização de um salário por ano de serviço e a partir dos 10 anos, quando o empregado atingiria a estabilidade e não houve condições de permanecer na empresa, o empregador deveria pagar ao empregado a indenização em dobro, isto é, 2 salários por ano trabalhado. Nós já estudamos a questão da estabilidade decenal, que foi substituída pelo FGTS, após a Constituição Federal de 1988, lembram-se? Segundo, na rescisão sem justa causa, o empregado receberá metade da indenização que seria devida. E, por último, terceiro, nos contratos a prazo determinado, o empregado também receberá eventual indenização pela metade, como dispõe o artigo 479 da CLT. Lembrem-se do que nós já dissemos. A Constituição Federal de 1988 substituiu a antiga indenização por tempo de serviço e a estabilidade decenal pelo FGTS. Em caso de força maior, a multa incidente sobre o FGTS será devido pela metade, isto é, 20%. Estudamos as formas de rescisão e agora vamos estudar a homologação da rescisão e também a questão relativa aos recibos de quitação. Como já dissemos, ou melhor, já vimos, o artigo 477 da CLT, que trata da rescisão dos contratos de trabalho por tempo indeterminado, estipula em seus 8 parágrafos a necessidade da homologação da rescisão contratual e a forma que deve ser observada, de modo que o empregador não incorra nas penas determinadas nesses mesmos parágrafos. A rescisão do contrato de trabalho do empregado com mais de 1 ano de serviço só terá validade com a participação do sindicato da categoria a que pertence o empregado ou de autoridade do Ministério do Trabalho. Com estas regras, o que se pretende evitar é o descumprimento das obrigações trabalhistas. O prazo para a homologação está previsto no parágrafo 6º do artigo 477 da CLT, que são os seguintes: até o 1º dia útil imediato ao término do contrato, ou até o 10º dia contado da data da notificação da demissão, quando da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento. A dica para guardar esses prazos é a seguinte: quando não existir surpresa a respeito da rescisão, o prazo será de 1 dia. Se, no entanto, o empregador for surpreendido com a rescisão, ou mesmo com o motivo dela, por exemplo, falta grave, o prazo será de 10 dias. Exemplificando melhor, o empregado comete uma falta grave, digamos, agrediu um colega de trabalho. O empregador terá que dispensá-lo e pagar as verbas rescisórias no prazo de 10 dias. Não seria muito justo obrigar
o empregador a pagar as verbas do empregado que cometeu a falta grave em prazo tão exíguo de um dia. Caso o empregador não observe os prazos aqui estipulados, estará sujeito ao pagamento de multas, uma para o poder público e outra para o próprio empregado, nos termos do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. Vamos ler o artigo. A inobservância do disposto no parágrafo 6º deste artigo sujeitará o infrator à multa de 160 BTNs por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora. Em síntese, não respeitados os prazos para pagamento das verbas rescisórias, o empregador estará condenado ao pagamento de duas multas, uma de 160 BTNs devida ao poder público e a outra equivalente a um salário do empregado revertida a favor do próprio empregado. Agora vamos retornar ao tema da estabilidade e garantia de emprego. Segundo os estudiosos das teorias da motivação humana, a segurança é considerada a segunda dessas necessidades básicas do homem, precedida da sobrevivência. O emprego proporciona a sua sobrevivência no presente e a estabilidade no emprego, na teoria, garante a segurança ao longo de um prazo. O desejo do empregado ter a estabilidade no emprego, com a qual garantiria a sua sobrevivência no hoje e no amanhã, é absolutamente natural. E, por certo, orientou os legisladores e as instituições sociais. Podemos dizer que a estabilidade é o direito do empregado manter-se no emprego, independentemente da vontade do empregador, que só poderá dispensá-lo na hipótese de falta grave. No Brasil, as primeiras disposições legais sobre tal matéria criaram a estabilidade após 10 anos de trabalho, também chamada de estabilidade decenal. Inicialmente, foram beneficiados os servidores públicos, em 1915. Depois, em 1923, os ferroviários, com a chamada Lei Eloy Chaves. Nos anos seguintes, estendeu-se gradualmente aos demais trabalhadores, até que a CLT consagrou o Instituto, em 1943. Aliás, essa estabilidade também é conhecida como estabilidade geral, porquanto atingia a todos os empregados. A dispensa sem justa causa é disciplinada pela CLT, nos artigos 477 e 478, os quais sofrem de eficácia relativa, posto que superados por legislação posterior à Lei 5.107, de 66, que criou o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como vocês sabem. Como opção, a mencionada estabilidade decenal, e que foi transformada em direito pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º, inciso 3º. É oportuno lembrar que os artigos já referidos, 477 e 478, asseguram ao empregado dispensado sem justa causa uma indenização denominada de indenização pelo tempo de serviço, equivalente ao valor da maior remuneração por ano de serviço, e fração igual ou superior a 6 meses. Como nós já estudamos, caso o empregado ultrapassasse o 10º ano de trabalho, adquiria o direito à estabilidade ou à indenização em dobro, no caso de dispensa sem justa causa. Os termos do 492 e 496 da CLT, respectivamente. Hoje, a mencionada indenização só existe como direito adquirido para aqueles que não foram optantes do FGTS
pois, a partir de 5 de outubro de 1988, a Constituição Federal determinou que o FGTS é direito do empregado, retirando a opção. Assim, a partir de outubro de 88, todos os empregados têm direito ao FGTS, com exceção dos empregados domésticos. Para estes, o direito ao FGTS é facultativo, portanto, dependente do ajuste entre as partes. Em conclusão, o empregado tem direito ao FGTS, e este é um sistema substitutivo e excludente da indenização. A consequência é que, a partir de 88, não existe mais a indenização do artigo 478 da CLT, ressalvado o direito adquirido dos que até 1988 não eram ou não foram optantes do FGTS. Por outro lado, a estabilidade ou garantia de emprego foi estabelecida para outras situações, a fim de evitar abuso do empregador. Tal estabilidade é denominada inadequadamente de estabilidade provisória. Por quê? Pois a expressão é uma contradição em si mesma, visto que não pode ser provisório o que é estável. Também é conhecida como estabilidade especial, que o empregado adquire mediante o preenchimento de certas condições, previstas pela lei que instituiu a própria estabilidade. São os seguintes os tipos de estabilidade especial. Primeiro, gestantes. Infelizmente, ainda hoje as mulheres sofrem com a discriminação camuflada nas oportunidades de emprego, pois para alguns a gravidez e o parto representam redução do nível de produtividade das trabalhadoras, associado a faltas, lentidão, afastamento de trabalho para o nascimento de filho. Por essa razão, há a preocupação de oferecer garantia de emprego às gestantes, coibindo os abusos eventuais dos empregadores. Inicialmente, a CLT estabeleceu as regras contidas no artigo 391 a 400. Posteriormente, foram constitucionalmente asseguradas e ampliadas pela Constituição de 1988 em seu artigo 7º, inciso 18. A estabilidade provisória à gestante, ou garantia de emprego, como preferem alguns autores, foi regulamentada temporariamente nos termos do ADCT, artigo 10, inciso 2º, letra B, que dá à gestante a estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. O Tribunal Superior do Trabalho cristalizou o seu entendimento por meio do enunciado 244, no sentido de que a garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se essa se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período da estabilidade. Segundo tipo, dirigentes sindicais. Os empregados que são eleitos, ainda que suplentes, para cargos de direção de entidades sindicais, têm garantia temporária de emprego, a partir do registro de sua candidatura ao cargo sindical até 1 ano após o término do mandato, salvo cometa falta grave nos termos da lei. Terceiro, dirigente da CIPA. Os dirigentes eleitos para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, também recebem o amparo da garantia temporária de emprego por 1 ano, desde a sua candidatura ao cargo até 1 ano após o final do mandato, salvo a prática de falta grave, nos termos do ADCT, artigo 10, inciso 2º, letra A. Vale lembrar que a CIPA tem a função de promover a prevenção de acidentes no âmbito interno da empresa.
A garantia é estendida ao suplente da CIPA, por força do enunciado 339 do TST. E vale lembrar também que a CIPA é integrada por dois tipos de membros. Os membros representantes dos empregados, escolhidos por meio de eleição, e os membros indicados pelo empregador. Notem a diferença. Aqueles eleitos têm estabilidade, os indicados não. Quarto tipo, trabalhador que sofre de acidente de trabalho. O artigo 118 da Lei 8.213 de 1991 estabelece que o empregado que sofreu acidente de trabalho tem garantia, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção do auxílio-acidente. Quinto, os representantes dos empregados no Conselho Curador do FGTS. A Lei 8.036, de 1990, em seu artigo 3º, estabelece que o FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto por representação tripartite, isto é, com representantes dos trabalhadores, dos empregadores e dos órgãos governamentais. E o parágrafo 9º desse artigo dá estabilidade aos representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, desde a data da nomeação até um ano após o término do mandato. Sexto, os representantes dos trabalhadores no Conselho Nacional da Previdência Social. A referida Lei 8.213 de 91 estabelece a estabilidade do representante dos trabalhadores no Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS, a partir da nomeação até um ano após o término do mandato, salvo na hipótese de falta grave, comprovada por meio de processo judicial. Sétimo, empregados eleitos diretores de sociedades cooperativas. A Lei das Sociedades Cooperativas, de número 5.764, de 71, estabelece que os empregados eleitos para a diretoria de sociedades cooperativas, criadas pelos empregados de uma empresa, encontram-se em situação assemelhada à dos dirigentes sindicais. E o artigo 55 desta lei, por sua vez, confere aos empregados de empresas que sejam eleitos diretores destas cooperativas, pelos mesmos criados, a estabilidade a partir do registro de sua candidatura até um ano após o final do seu contrato, inclusive como suplente, ressalvada a hipótese de falta grave. Finalmente, o oitavo tipo de estabilidade especial ou transitória trata dos membros da Comissão de Conciliação Prévia. As empresas e os sindicatos podem instituir comissões de conciliação prévia, de composição paritária, com representantes dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de conciliar os conflitos individuais de trabalho, como dispõe o artigo 625-A da CLT. O artigo 625-B da CLT, em seu parágrafo 1º, estabelece que os membros representantes dos empregados, titulares e suplentes da Comissão de Conciliação Prévia têm estabilidade, desde a eleição, por escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato da categoria profissional, até um ano após o término do mandato, salvo se cometerem falta grave. Estas são as estabilidades provisórias ou especiais existentes na legislação brasileira. E para encerrarmos a nossa aula, convém tratar da dispensa do empregado estável. Os artigos 492 a 500 da CLT disciplinam o direito da estabilidade decenal no emprego, só aplicável aos empregados que não optaram pelo sistema do FGTS, ou que já tinham tal direito adquirido antes de 5 de outubro de 1988, como vocês já sabem. Esta matéria decresce de importância,
pois é bem reduzido o número de casos ainda existentes, já que o FGTS foi criado em 66. Entretanto, o empregado estável, nos termos da estabilidade decenal, não pode ser despedido a não ser por falta grave. Poderá pedir demissão. Todavia, o ato só terá validade com a assistência do sindicato ou autoridade competente do Ministério do Trabalho, ou da Justiça do Trabalho, como dispõe o artigo 500, já referido da CLT. Para que o empregador possa romper o vínculo com o empregado que detenha a estabilidade decenal, a lei exige que o empregador proponha, ajuize, um inquérito judicial para apuração de falta grave. O empregador deverá suspender o empregado, portanto, sem trabalhar e sem receber, até a conclusão do inquérito judicial. Findo o inquérito, o juiz se pronunciará de duas formas: pela procedência ou pela improcedência do pedido formulado pelo empregador. Na primeira hipótese, a sentença determinará a extinção do contrato de trabalho do empregado estável a partir da data da suspensão do contrato de trabalho. Na hipótese de improcedência, o empregador deverá reintegrar o empregado e pagar-lhe todos os salários vencidos durante a duração da suspensão. O juiz poderá, se constatar incompatibilidade entre as partes litigantes, determinar o pagamento de uma indenização em dobro, permitindo a rescisão do contrato de trabalho. Com isso, senhores, encerramos a parte relativa ao direito individual do trabalho. Obrigado.